Olá, hoje eu vou apresentar dois softwares que simulam dois experimentos bem interessantes, tá? Que é o de hidrodinâmica e o de MHS. Vou iniciar aqui pelo de hidrodinâmica. Basicamente estou utilizando aqui um software feito pela Universidade do Colorado, pelo projeto PHET ou PET, né? Tanto faz um ou outro. E basicamente a gente vai simular aqui o experimento de mecânica dos fluidos, certo? Então, basicamente, aqui a gente tem tudo que a gente precisa, né? Tem a parte da vazão, tem uma régua que a gente pode implementar, certo? Temos aqui a velocidade, tá? Temos a pressão, aqui a gente pode mudar as unidades também, né? De métrico para inglês, então muda tudo, tá? Podemos colocar atrito, medidor de fluxo, enfim, né? Conseguimos aqui fazer muitas coisas. Essas bolinhas aqui, elas estão representando basicamente os fluidos em si, tá? Então, vamos iniciar aqui brincando um pouco com esse software para ver o que ele faz de fato, tá? A gente consegue também, através desse tubo, mudar as áreas. Então, vamos iniciar aqui, né? Mudando essa área extrema aqui, certo? Mas antes disso, acho que é interessante a gente colocar aqui um medidor de fluxo, tá? Para a gente ver aqui. Então, basicamente, ele está aqui pegando essa vazão, certo? E essa área, tá? E está dando fluxo para a gente, certo? Então, bem interessante isso, certo? Então, vamos ver o que acontece se a gente aumentar essas extremidades aqui, ó. Tá? Então, aumentei um pouquinho essa extremidade, né? Essa área dessa extremidade aqui, e vou diminuir nessa área aqui, tá? Nessa parte do tubo aqui, diminuir. Então, é perceptível visualmente que ocorreu uma alteração na velocidade do fluido, certo? Se a gente colocar aqui para injetar um fluido, a gente consegue observar, né, essa alteração que teve, né, na velocidade do fluido. E para poder comprovar isso, vamos utilizar a própria velocidade. Então, é observado que quando a gente diminui, né, a área desse tubo, ocorre o aumento da velocidade, certo? Desse fluido. E quando a gente aumenta a área desse fluido, desse tubo, ocorre a diminuição da velocidade, tá? Outra coisa interessante também é a questão da pressão. Então, quando a gente basicamente, né, diminui a área desse tubo, a gente aumenta a velocidade e a pressão aqui, ó, comparado aqui, ela diminui, certo? E quando a gente aumenta essa área, a velocidade ela vai diminuir e a pressão vai aumentar, certo? Então, isso é visto tanto visualmente como numericamente, certo? Então, bem interessante isso. Outra coisa também é que é o seguinte: quando a gente aumenta a vazão desse fluido, é observado que, até visualmente mesmo, não só em número, mas visualmente, é observado que a velocidade desse fluido aumenta, né? E quando a gente diminui essa vazão, a velocidade vai diminuindo também, certo? Então, é bem interessante isso, ok? Então, o próximo experimento agora que a gente vai simular é basicamente o experimento do MHS, tá? Eu aqui estou utilizando um código muito interessante que eu acabei encontrando no GitHub de um desenvolvedor. Basicamente, o GitHub é onde os desenvolvedores acabam adicionando seus códigos, certo? Achei esse código aqui muito interessante, que ele simula o experimento do pêndulo, tá? Então eu achei ele muito interessante e basicamente aquele foi feito em Python, tá? Ele está aqui utilizando duas bibliotecas apenas, que é o PyMuck, que é essa biblioteca aqui, ela serve para poder adicionar a física ao pêndulo, e esse PyGlass aqui, que ele está sendo utilizado para duas coisas: para poder capturar o teclado, certo? Ou seja, as setinhas do teclado, eu vou explicar já já o porquê, e também para poder gerar o motor gráfico. Então, basicamente, o código está ali modelando o pêndulo, que é preso ali por uma haste, certo? Em um ponto fixo, certo? E aí, essa física aí é tratada
nessa biblioteca aqui do PyMuck, que vai utilizar ali as leis, né, de Newton para poder integrar ali o movimento no tempo com a gravidade. Basicamente é isso que esse código está fazendo, tá? Como eu disse, né, ele está capturando o teclado, a setinha direita e a setinha esquerda, né? A setinha direita vai implicar um impulso à direita e a setinha da esquerda vai aplicar um impulso à esquerda, certo? Então, vou rodar aqui esse código para a gente poder ver isso acontecendo. Então, eu posso dar aqui um Python mhs.py, certo? E aí ele vai gerar o motográfico e de início, obviamente, esse pêndulo vai estar parado. Então vamos aplicar aqui agora o impulso à direita. Então, a gente consegue observar que há esse impulso à direita. Vamos aplicar o impulso à esquerda, é aplicado esse impulso à esquerda. Tá? Então, basicamente nessa haste aqui, ela não há nem torque, né, nem nenhuma rigidez da haste. Ela só serve só para poder manter só para manter o raio fixo, basicamente, certo? Então, se a gente aumentar aqui esse impulso, você vê também, né, que aumenta aqui, né,